Maravilhoso poder estar aqui com vocês. Deus abençoe a vida de cada um, que você crie expectativa nessa manhã para aquilo que Deus quer fazer aos nossos corações. Uma palavra pode mudar a tua vida, uma palavra pode mudar a tua história. Quando você abre o teu coração e deixa a palavra de Deus penetrar, você vai não só ser transformado de dentro para fora, mas você vai ter uma possibilidade de viver cada propósito e plano que Ele tem com vocês. Amém? Tem momentos em nossas vidas que parece que nós chegamos num teto. Tem momentos de nossas vidas que parece que chegamos num limite. Tem momentos de nossas vidas que parece que a gente chega até um lugar, e aqui eu não estou falando de conquistas físicas, aqui eu não estou falando de avançar, eu estou falando que parece que tem áreas de nossas vidas que travam, tem áreas de nossas vidas que ficam estagnadas, e a palavra de Deus nos mostra que isso faz parte dos planos de Deus para cada um de nós. Isso faz parte dos propósitos de Deus para cada um de nós. Se sentir vazio, se sentir estagnado, mesmo talvez tendo muitas coisas, mas sentindo que não possui nada, tendo muitas pessoas ao teu redor, mas mesmo assim achando que falta alguma coisa. Isso é o próprio plano de Deus com aquele que entregou sua vida ao Senhor Jesus, aquele que está deixando Jesus ser o Senhor da sua história. Ele vai permitir que em momentos de nossas vidas a gente se sinta assim. A gente sinta que eu não estou conseguindo romper essa barreira, eu não estou conseguindo romper esses limites, mas Deus tem algo poderoso para a tua vida nessa temporada. Deus quer que você rompa aquilo que você não está conseguindo romper, que você viva coisas novas, que você seja pleno através da presença do Senhor, do seu Espírito. Então a palavra de Deus é poderosa e nos faz isso. Grandes homens de Deus viveram isso. Então o rei Davi, por exemplo, chegou um dia, e num dos salmos ele escreve isso, ele diz: até quando, o Senhor não me responderá? Nós estamos falando de um maior rei que a nação de Israel conheceu, o rei que venceu todas as guerras que enfrentou. Antes que vieram deles, não conseguiram ter o êxito e as vitórias que ele teve, mas ele dizia assim: até quando, o Senhor não me atenderá, o Senhor não me socorrerá, o Senhor não me visitará. Então, a palavra de Deus nos diz que todos nós vamos ter momentos que vamos nos sentir assim, que parece que algo não rompe, parece que a nossa alma precisa de algo, o nosso espírito precisa de algo. Isso faz parte dos planos de Deus. Então, nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra para cada um de vocês, para que você possa não só experimentar, mas viver o que significa romper em Deus, romper em sua presença. Todos esses homens descobriram algo que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Existe uma grande diferença entre você ser visitado por Deus e você permitir que Ele faça uma habitação no teu coração. É muito diferente, é muito distante um do outro, porque ser abençoado por Deus é maravilhoso. Quando Ele te abençoa a tua saúde, abençoa a tua vida emocional, abençoa aquilo que você possui, abençoa as suas coisas externas. Mas o mais precioso que eu e você podemos ter com o nosso Deus é quando Ele tem liberdade de fazer morada em nossos corações. Não tem coisa mais poderosa, não tem coisas mais grandiosas, não tem algo mais maravilhoso do que ser o lugar aonde o Senhor habita, ser o lugar onde tem liberdade de habitar em nossos corações. Então nessa manhã eu quero que você entenda o que vai te fazer completo, pleno, restaurado, viver os propósitos de Deus na terra, é permitir que Ele tenha liberdade de agir em sua vida. Amém? A palavra de Deus nos diz em João capítulo 14, 23, nos diz assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para Ele e faremos nele morada. Então muitos experimentam visitações. E como nós sabemos se estamos experimentando visitações somente ou estamos permitindo Ele fazer morada em nós? Toda ansiedade, toda preocupação, toda a crise de identidade, toda a falta de certeza dos propósitos, planos de Deus, de que você é filho de Deus, de que Deus vai cumprir cada uma das suas promessas em sua vida, todos esses sentimentos fazem parte daquele que só é visitado por Deus.
que só é visitado pela presença de Deus. Mas quando nós, independente das guerras, das batalhas, do não que cerca as nossas vidas, das dificuldades que temos, nós continuamos crendo, continuamos avançando, continuamos indo de glória em glória, de vitória em vitória, sem parar, sem vacilar. Nós continuamos crendo mesmo não vendo, nós continuamos sabendo que Deus é fiel em cada uma das suas promessas, mesmo ainda não vendo elas. Por isso que nessa manhã você possa abrir o teu coração para ser uma habitação do Espírito Santo, da presença dele. Quando você permite a tua vida, quando você edifica a tua vida, quando você prepara a tua vida para que ele venha morar e não só visitar, você vai viver os dias mais extraordinários da sua história. Deus quer levar a sua igreja a viver algo novo. Deus quer levar a sua igreja a viver o que homens de Deus na Bíblia viveram. Pequenos, sem esperança, sem perspectiva de amanhã, mas esses homens foram além das suas forças, foram além do seu conhecimento, viveram coisas maiores do que eles imaginavam, porque Deus não só mais os visitava, Deus começou a habitar neles. E aqui existe uma diferença entre aqueles que escreveram a história do povo de Deus na Bíblia e aqueles que não. Tem nomes citados na Bíblia, mas tem nomes que fizeram o nome do Senhor ser conhecido na Bíblia. Quando Ele te visita, a tua vida é abençoada. Quando Ele faz habitação em você, você faz que o nome dEle seja conhecido na terra. Existe essa grande diferença e Deus está nos chamando para isso. Deus está nos desafiando para isso. Deus quer fazer habitação em nosso meio. Eu e você somos o tabernáculo, o templo, o lugar aonde Ele quer habitar. Mas eu quero meditar num texto nessa manhã com vocês para que vocês possam chamar a atenção do céu nessa manhã, para que nós possamos chamar a atenção do céu nessa manhã e fazer um convite para o nosso Deus. Eu quero ser habitação do teu Espírito, eu quero que o teu Espírito habite em mim, eu quero que o teu Espírito habite no meu coração. Só que para o Espírito Santo habitar em nosso coração e não só nos visitar, e não só pairar sobre nós, é necessário você arrumar a casa, preparar a casa. Então vamos ler um texto aqui em Ezequiel. Se você está aí, dá um glória a Deus. Dá um glória a Deus aí. Isso, Deus é bom. Ezequiel 37, ainda não passamos aqui, né? Mas nós vamos passar. É fácil, aqui é só... Nós vamos pôr um programinha aí, ninja. Hã? Candidatos a servir né? Com o aplicativo. Isso, tá? Quem está aqui, não vem só pegar o culto não, já vem e faz alguma coisa aí, isso é bom, que Deus se movimenta nisso, tá? O Léo tá aí, né? O Léo podia ajudar também, né? Podia, né? Por outro. Dá para pôr ali o programa ali? Dá, né? Vai lá, mexe no computador do Daniel lá, bagunça o computador dele lá, deixa ele lá. Isso, Deus é bom. Já pensou se a gente consegue pôr já? Vamos ver. Se o Léo pôr, vai ser um milagre. Vai tirar? Tá bom, já. Então diz assim a palavra do Senhor. Abre a sua Bíblia aí, se você tem. Se não, escute. Aqui esse texto está falando sobre o profeta Ezequiel. Deixa eu só dar um contexto para você entender o que está acontecendo aqui. O povo de Deus tinha uma promessa de que Deus os tirou do Egito. Olha só a promessa poderosa da parte do Senhor. Sabe por que Deus tirou o povo de Israel do Egito? Sabe por que Deus quebrou a escravidão deles lá? A palavra de Deus nos esclarece. Eu os tirei da terra do Egito para os levar a uma terra que mana leite e mel, ou seja, aqui ele está falando de bênçãos externas, e que eu habite no meio deles. Então vou repetir para vocês, quando Deus quer quebrar as escravidões de tua vida, quer quebrar as paralisações na tua história, o propósito dele é sim, que você seja abençoado, é óbvio, mas o principal é que ele possa habitar em vocês. Então Deus faz isso, através de Moisés, leva o povo de Israel para a terra da promessa. A Bíblia diz que ali Deus começa a os abençoar, mas não só isso. Quando eles terminam de construir o tabernáculo, a tenda, o tabernáculo, a Bíblia diz que Deus veio, se manifestou e habitou no meio
deles. Essa expressão hebraica, muitos leem e acham que Deus estava no meio do acampamento. Não, é uma expressão de que Deus veio no coração do povo. Deus começou a habitar na vida deles. Mas eles se afastaram, eles deixaram de buscar o seu Deus, de buscar o seu Senhor, e agora, por causa dos seus pecados e do seu afastamento de Deus, foram levados cativos para a Babilônia. E aqui está o profeta Ezequiel, que escreveu esse livro. Ezequiel estava também cativeiro na Babilônia. A Babilônia invadiu as terras de Israel e levaram eles para lá, para a sua terra. Média de 800 a 1000 quilômetros de distância um do outro. E ali nós vemos que o povo de Deus não sabia mais o que era Deus habitar no meio deles. E aí a palavra de Deus nos diz assim, ó: veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então aqui a palavra de Deus nos diz que Deus leva o profeta em visão a um lugar, a um vale. Nesse vale tinha ossos secos espalhados para tudo quanto é lado. Mas a Bíblia não diz que eram só ossos que estavam ali, a Bíblia diz que eram ossos sequíssimos. Ou seja, há muito tempo aqueles ossos estavam ali. Esses ossos simbolizam o povo de Deus que deixou de viver os propósitos de Deus, que deixou de viver a palavra de Deus, que se afastou do Senhor, que não está vivendo mais os desígnios e propósitos que Deus tem com eles. Então, sequíssimos é tudo aquilo que existe na tua vida há muito tempo e ainda permanece lá. São pecados, são traumas, são frustrações, são impossibilidades, é tudo aquilo que impede você de viver a palavra de Deus. Mas essa manhã, se você der liberdade ao Espírito Santo e declarar: venha Espírito Santo na minha vida, qualquer área morta da tua vida vai ressurgir em Cristo, qualquer área morta da tua história vai ressurgir na presença de Deus, todas as marcas, todos os traumas, todas as impossibilidades vão ficar para trás, e aquilo que era morte vai virar vida, aquilo que não podia acontecer vai acontecer. Existe um Deus poderoso, um Deus de ressurreição, um Deus que levanta dos mortos aqueles que estão mortos, um Deus que restaura sonhos, um Deus que restaura promessas. Então o profeta é levado para este lugar, é levado para um lugar onde não tinha mais esperança, onde não tinha mais possibilidade. Mas deixa eu falar algo para a igreja aqui nessa manhã. Posso ou não? A Bíblia diz que quando alguém morria, segundo o princípio bíblico, tinha que ser enterrado, porque do pó vieste, ao pó voltará. Mas se esses ossos não estão enterrados ainda, há esperança. Sabe o que está falando aqui? Não está falando da morte física, está falando de morte de propósitos, de morte de uma nação que foi chamada para ser grandiosa diante do seu Deus. Morte das promessas de Deus em seus corações. Hoje Deus quer colocar fé novamente no teu coração, quer colocar novamente esperança, quer colocar novamente a autoridade de Deus para viver os planos e os sonhos dele. Então ele me fez andar e estavam sequíssimos. Essa palavra fala sobre essa morte de sonhos, de propósitos, de planos de Deus, mas que nessa manhã nós possamos ver a presença do Espírito Santo tendo liberdade de nos levantar, de cumprir os propósitos em nossas vidas, de marcar as famílias aqui para um novo tempo, de marcar as casas que estão aqui para uma nova história. Então me perguntou o Senhor: filho do homem, poderão reviver esses ossos? A palavra reviver é ressuscitar, tá? Poderão reviver esses ossos? E ele responde: Senhor, tu sabes. Ele quis dizer para o Senhor assim: Senhor, tu sabes que pode. Eu não sei de onde viria essa vida, mas o Senhor sabe que pode. Então ele me disse: profetiza esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Olha que coisa interessante, ele diz: fala, declara, profetiza a palavra do Senhor a esses ossos secos. Fala com os ossos secos, escutem a palavra do Senhor.
Porque o que acontece com os teus sonhos, com os traumas que estão aí há longo tempo na tua vida, impedindo de você viver a promessa de Deus? Eles são alimentados pelo não que a vida dá a eles. Eles são alimentados pelas impossibilidades que te cercam. Eles são alimentados, eles ficam ouvindo a voz dos gigantes, das impossibilidades, do não que a vida nos dá. Mas hoje o Espírito Santo de Deus está aqui conosco, está falando: profetiza essas marcas, essas impossibilidades, esses traumas, escutem a palavra do Senhor. É só a palavra do Senhor que pode levantar da morte a nossa vida, que pode levantar da onde não tem esperança, o que tem esperança. Então essa manhã que o Espírito Santo tenha liberdade de agir na tua alma, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Colocarei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, estenderei pele e colocarei o meu espírito, e sabereis que eu sou o Senhor. Então eu profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos, se ajuntava cada osso ao seu osso. Olhei e eis que haviam tendões sobre eles, cresceram carnes, se estendeu a pele, e sobre eles não havia mas sobre eles não havia o Espírito. Então o que aconteceu aqui? Enquanto o profeta declarava a palavra do Senhor, as coisas foram sendo colocadas em ordem. Os ossos estavam divididos, a vida não existia neles, mas enquanto a palavra do Senhor foi sendo declarada, foi sendo profetizada, aqueles ossos voltaram a se organizar. Eu declaro nessa manhã que a tua vida vai voltar a estar em ordem. Deus vai organizar novamente a tua vida. Fica imaginando ali aquele vale de ossos, todos os ossos, tudo misturado, uma coxa para cá, uma perna para um pé para lá, tudo bagunçado, e às vezes a tua vida está assim. Quando a palavra do Senhor vai sendo liberada, nós vamos começar a ver o que a profecia diz, que Deus vai começar a juntar novamente aquilo que estava quebrado na tua vida, aquilo que estava separado na tua vida. Deus vai restaurar a tua história. Quando nós profetizamos e declaramos a palavra de Deus pela fé, e aqueles que estão ouvindo a palavra recebem a palavra pela fé, a sua vida começa a ser colocada em ordem. Mas não só isso, a Bíblia diz que os tendões começam a aparecer. Os tendões é aquilo que une, os tendões é aquilo que traz unidade. Então Deus está trazendo novamente unidade à tua vida. Todas as áreas da tua vida que estão divididas, todas as áreas da tua família que estão separadas, Deus quer trazer de volta, Deus quer unir, Deus quer constituir, Deus quer restituir. Os tendões significam aquilo que une mesmo, aquilo que ajunta de novo, e Deus vai fazer isso na tua história. O que é que está longe de ti? O que é que está distante de ti? O que é que está longe de se cumprir na tua vida? Deus vai colocar novamente na tua vida, Deus vai restaurar isso na tua história. Mas não só isso, a Bíblia diz que começou a crescer carne. Carne significa força. Diga ao fraco, eu sou forte. Deus vai trazer força a este lugar. Deus vai trazer força para a sua vida. Muitos não estavam conseguindo mais avançar, estavam desanimados, estavam abatidos, mas que a força do céu invada a nossa vida nessa manhã. Que a força do céu tome o nosso corpo, tome a nossa história. Que a força do céu faça nova todas as coisas da nossa vida. A Bíblia nos diz em Efésios: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo vem nos fortalecer, algo novo começa a acontecer na tua vida. Áreas que você não estava mais tendo força para avançar, você começa a ser renovado nessa força. Deus está fazendo a força do alto vir novamente sobre nós. Não só isso, estendeu pele sobre eles. O que é a pele? Pele é a proteção que você tem na vida natural. Porque se você fizer um corte, as bactérias começam a inflamar. Quando está a pele sem ser cortada, é a tua proteção. Ela te protege do ambiente externo. E Deus, quando nós somos visitados pela palavra profética, por a palavra do nosso Deus, quando nós somos visitados por essa palavra que vem do céu,
nós começamos a receber a proteção do alto. Deus começa a te cercar com uma muralha de proteção ao redor. Deus começa a colocar uma muralha ao redor das tuas emoções, ao redor da tua vida, ao redor da tua família. Como a palavra de Deus nos diz em Salmo 18, Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa proteção. Ainda que um exército acampe ao teu redor, o Senhor está contigo. A Bíblia diz: eu serei uma muralha de fogo ao redor do meu povo. Deus é que te protege, Deus é que te livra do mal, Ele é poderoso para isso. Então que coisa maravilhosa nós sermos submetidos à palavra profética do nosso Deus. Profetiza sobre eles. E nessa manhã essa palavra profética vem sobre a tua vida, vem sobre a tua área emocional, vem sobre a tua história, vem sobre a tua casa. Que a força do céu, que a proteção do céu, que a unidade do céu se manifeste em tua vida nessa manhã. Mas aqui é o que a Bíblia diz, que divide grandes homens de Deus e aqueles que tiveram encontros com Deus. Eu quero falar sobre a importância de nós sermos restaurados, como essa profecia nos diz. Sim, é maravilhoso as áreas da sua vida serem restauradas. Sim, é poderoso. Mas o versículo que nós acabamos de ler aqui diz: olhei, tinha tendão, tinha carne, tinha pele, eles estavam totalmente reconstituídos. E é isso que a bênção de Deus faz mesmo. Põe em ordem a tua vida, põe em ordem a tua casa, põe em ordem o teu ser. Só que a Bíblia diz: não havia neles o Espírito. Então muitos que caminham com Deus, muitos que estão na igreja, muitos que caminham com o Senhor, param aqui. Porque a sua área começa já a ficar em ordem, suas finanças começam a entrar num trilho, a sua família começa a ser restaurada, os planos de Deus na tua vida começam a se cumprir, a tua profissão, os propósitos de Deus começam a se manifestar ali, e aí muitos se contentam com isso. Mas lembra que eu disse que Deus te tirou da escravidão do Egito aí fora, não para você vir aqui e ter só organizado a tua vida? O propósito principal de Deus é tirar as nossas vidas da escravidão do pecado, do Egito, do afastamento de Deus, para que Ele possa habitar em nós. É muito diferente só de ter a nossa vida organizada, da diferença da habitação do Espírito Santo. A habitação do Espírito Santo vai te convencer do pecado. Não precisa nenhum homem ficar falando que é certo e que é errado na tua vida. O próprio Espírito Santo vai te convencer o que é errado. Deixa o Espírito Santo habitar no teu coração, porque você vai ver como ele vai começar a direcionar e guiar a tua vida. A igreja precisa entender que colocar as coisas em ordem não dá autonomia para o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Ele só põe as coisas em ordem. Agora, uma igreja que entende que não só deseja ter suas coisas em ordem, mas ser uma habitação do Espírito, é alguém que entrega o controle para o Espírito Santo. É alguém que pega a chave da sua casa e entrega para o Espírito Santo e fala: a chave agora é tua, faz o que você quiser. Quem é que está disposto a convidar e a permitir que o Espírito Santo faça o que Ele quiser em nossas vidas? Toma cuidado com isso aí. Toma cuidado com esse negócio aí. O Espírito Santo, quando ele começar a entrar aí, sabe aquela tua razão? Sabe aquele eu sei? Lascou. Que ele vai tirar tudo isso da tua vida. Ele vai remover o eu da frente. Ser abençoado. As pessoas vão falar: pô, que legal, tua vida está bem, né? Tu está andando. Mas quando o Espírito Santo habita, o nome de Jesus começa a ser conhecido. Porque quando ele habitar, ele vai fazer coisas extremamente grandes no teu interior, não só no seu exterior. E as pessoas vão olhar para a tua vida e vão falar: só Deus pode fazer isso na vida dessa pessoa. E o nosso propósito na terra não é que as pessoas vejam que nós somos abençoados ou que nós somos legais. O propósito da nossa existência na terra, nós que andamos com Cristo, é ver o nome dele ser glorificado em nosso meio.
Deixa o Espírito Santo habitar na tua vida, entrega o controle, entrega a chave do Espírito Santo da tua vida, e aí o teu tempo, imagina só o teu tempo, que já não está mais no teu controle, né? Você que está organizado aí, você que está planejado, você que tem o seu tempo controlado, quando o Espírito Santo entra, toma o controle, vai mudar tudo, ele vai virar a tua vida de cabeça para baixo, tua agenda vai ficar maluca. Quem está disposto a isso? Quem está disposto a entregar o seu livre-arbítrio para Ele? Entrega para Ele e deixa Ele fazer. Quem está disposto a isso? Quem está disposto a ter uma vida plena e poderosa com o Senhor? E aí, o algo a mais da parte de Deus, esse novo nível que Deus quer te levar, vai acontecer na tua vida e na tua história. O problema é que muita gente para aqui. A profecia diz que eles estavam tinha carne, tinha osso, tinha ligamento, tinha pele, tinha tudo, estava tudo em ordem. Mas o Espírito não tinha controle sobre ele. Mas o Espírito não podia agir sobre ele. Mas o Espírito não podia tocar a história e nem a vida deles. Só que o Espírito Santo, ele não quer tirar coisas da sua vida. Ele quer tirar aquilo que atrapalha a promessa e a palavra de Deus se cumprir na tua história. Ele quer abrir os teus olhos para que você possa ver o que você não está vendo. O Espírito Santo quer encurtar prazos na tua vida. Aquilo que poderia demorar anos, o Senhor quer fazer em plenos meses ou até mesmo semanas na tua história. Essa é uma palavra liberada sobre a Igreja Alva. Que Deus acelere os processos deste lugar. Nós não podemos ficar perdendo tempo. Tem muitas almas a serem salvas, famílias a serem curadas. O problema é que para isso acontecer, nós temos que entrega a chave para o Espírito Santo. Entrega a chave para Ele. Entrega a chave para Ele. No Éden, quando o homem se afastou de Deus, ele tomou a chave da vida dele e falou: eu que agora vou conduzir minha vida. Eu que sei o que fazer. Lá da onde eu vim, o pessoal tem uma resistência muito grande, porque eles falam assim: não, eu sei. Eu sei. Posso falar algo que atrai o Espírito Santo? Eu não sei. Eu não sei o que fazer. Eu não sei como fazer. Por mais que você saiba, Deus tem sempre algo novo. E esse algo novo nós nunca vamos saber o que fazer. Comece a convidar o Espírito Santo a estar dentro da tua alma. Mas para isso você precisa abrir mão do controle da tua vida. Deixa Ele fazer. Deixa Ele conduzir. Qual o caminho que você tem que ir? Tem muita gente aqui atrasado nos planos e nos propósitos de Deus. Mas Deus vai remir o tempo neste lugar. Deus vai restituir aquilo que lhe foi roubado no tempo passado. Mas sobre eles não havia o Espírito. Deixa Ele te guiar. Entrega a chave da tua vida. Entrega o volante para Ele conduzir esse carro aí da tua história. Algo poderoso o Senhor quer fazer na tua vida. Algo grandioso o Senhor quer fazer na tua história. Oh, meu Deus. Aqueles que desejam o Espírito Santo habitando neles, Deus começa a levantá-los de uma maneira poderosa na terra, para que o nome dele seja conhecido. Foi assim com o rei Davi. Foi assim com José no Egito. Enquanto José do Egito não entendeu que Deus tinha promessa e propósito na vida dele, sim, mas que ele tinha que entregar a chave para que a presença, para que o Espírito Santo pudesse fazer a obra, ele foi indo arrastando. Até quando estava preso no Egito, José fala para os homens que estavam com ele, ele revela sonhos e os homens são livres da prisão. Quando vocês chegarem lá, fale para Faraó que eu revelei os sonhos de vocês. Aí Deus escutou assim do alto: quem que revelou? Eu. Deus falou: então fica mais 2 anos aí. Ele ficou mais 2 anos naquela prisão. Quantos estão atrasando o tempo em sua vida porque querem ter o controle, sabem o que fazer, eu sei o que fazer? Não, nós não sabemos. Nós não sabemos. Porque todo dia é uma novidade de Deus. Todo dia Deus quer fazer coisas novas. Vamos parar com aquele coração de que eu sei, que eu faço. Quanto mais tempo estamos caminhando com o Senhor, piora isso.
Porque nós conhecemos a palavra, nós sabemos como fazer. Eu sei como chegar aqui, preparar o ambiente, preparar tudo para que um culto aconteça. Muitos de vocês sabem também. Mas e se nós chegarmos aqui e falar, Espírito Santo, eu sei fazer tudo aqui, para que um culto aconteça. Mas o que o Senhor quer fazer aqui hoje? Começa diferente. Talvez naquele culto nós vamos ver coisas que nós não vivemos uma vida inteira. Talvez naquela reunião nós vamos experimentar liberações da parte do céu que nós não vivenciamos uma história inteira. Hoje o Senhor quer te levar a um novo nível, o Senhor quer te levar a uma novidade de vida, o Senhor quer você romper essas barreiras que muitas vezes parecem que não são rompidas. Nada das bênçãos dele ao nosso redor pode satisfazer a nossa alma como a presença dele habitando em nós. Eu declaro nesse lugar que a bênção dele presença dele possa pôr em ordem todas as áreas da sua vida. Mas nós somos uma igreja chamada a ter a habitação dele em nós. Deus não está no monte, Deus não está num lugar, Deus não está numa pedra, Deus não está numa parede, Deus não está numa cadeira, Deus está aqui. Ele quer morar dentro do ser humano, Ele planejou isso desde a eternidade, mas o pecado fez separação entre nós e o nosso Deus. Mas Cristo Jesus restaurou a presença dEle a habitar novamente em nós. O Espírito Santo quer fazer algo extraordinário na tua vida. É o Espírito Santo que te convence dos teus erros. A gente acha que não tem erro nenhum. A gente acha que nós estamos arrasando por aí. Mas a presença do Senhor, ela começa a mostrar algo que precisa mudar em nós. A Bíblia também nos diz que é a presença do Senhor em nós que nos santifica. Nós tentamos arrumar regras, maneiras, métodos para levar uma vida reta. Deixa ele vir. Dá a chave da tua casa para ele. Só que quando ele entrar na casa, ele vai quebrar umas paredes aí, viu? Vira para quem na tua hora e fala assim, você quer deixar ele fazer a reforma mesmo? Ele faz. Mas é complicado, hein? Vamos lá? Vamos continuar? Vocês estão meio desanimados hoje, mas eu vou continuar. Versículo 9, ele me disse... Então ele tinha profetizado uma vez e as coisas colocaram em ordem. E muita gente aqui sossega. Não sossega não. Deixa a tua alma desejar por essa segunda profecia aqui, ó. E me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, diz, assim diz o Senhor Deus, vem os 4 ventos do Espírito e sopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, eles se colocaram de pé, e um exército sobremodo numeroso. Nós vemos que a primeira profecia abençoa as tuas coisas. Quem está aqui? Amém. A segunda profecia abençoa você. A Bíblia diz que o homem foi colocado de pé. Você, o teu eu foi erguido. Nessa manhã, tudo aquilo que te abatia, tudo aquilo que te prostrava, tudo aquilo que te prendia, tudo aquilo que te amarrava, caia por terra e que o Senhor te levante, o Senhor abençoe o teu coração, abençoe a tua alma, abençoe o teu interior. É temporada nova neste lugar, é temporada nova na tua vida, é temporada nova sobre a igreja Alva São Paulo. O Senhor não quer só nos abençoar, o Senhor quer nos erguer, o Senhor quer nos levantar. A Bíblia diz, o Espírito entrou neles e eles se colocaram de pé. E não só isso, mas eles se tornaram um exército sobremodo numeroso. Um dos nomes do Espírito Santo no Novo Testamento é Dínamos, Dunamis. Da onde origina a palavra dinamite, então daí você já vai entendendo o que é. É uma explosão, é uma força, é uma potência. Mas na sua originalidade, assim, no que quer dizer mesmo a palavra, significa a força máxima de um exército. Então quando o Espírito Santo começa a ter liberdade de habitar no teu coração, a força do exército dos céus começa a inundar a tua alma.
Enquanto ao teu redor tem um monte de gente falando, não dá, não vai acontecer, não vamos viver, como é difícil isso, como é difícil aquilo, a força do céu está de tal maneira na tua alma, que você vai carregar 2, 3, 4, 5, 10, estão tudo caindo pelas beiradas aí, Deus vai te dar um vigor do alto. Então nós precisamos não só que o Senhor abençoe nossas coisas, mas que o Senhor nos abençoe. O Senhor abençoe nossa alma. O apóstolo Paulo diz assim, que seja próspera a tua alma, como é a tua vida. Então ele está falando, tua vida é próspera, abençoada, mas que a tua alma seja abençoada e próspera também. Essa é uma manhã que o Espírito Santo quer habitar em nós, que o Espírito Santo quer vir sobre nós. Quando você está num culto, quando você está buscando a Deus, quando você levanta a tua mão, quando você deseja a palavra de Deus no teu coração, você vai ver Deus abençoando as tuas coisas. É maravilhoso. Você vai ver Deus abençoando a tua história. Faz parte da palavra, da obra de Deus na tua vida. Mas o que adianta Deus abençoar as tuas coisas e a tua alma, quando você deita a tua cabeça no travesseiro, ela está em angústia, ela está em desânimo, ela está em desesperança, ela está em ansiedade, ela está em preocupações que não precisa preocupar. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. O nosso homem interior, a nossa pessoa interior precisa ser visitada pelo Espírito Santo. Mas quando ele entra, sabe aqueles vasinhos que você deixa lá na casa do teu coração, bem brega lá, sabe? Ele vai tirar. Ele vai tirar. Sabe aquelas coisas que você traz de 30 anos atrás, que está aí dentro do teu coração? Ele vai tirar. Quem está disposto a isso? É muito triste você passar uma vida inteira e ver Deus abençoando as coisas da tua vida. Mas é maravilhoso. Obra é complicado. Todo dia nós fomos viajar, né? Semana retrasada, fomos viajar. E quando a gente, na nossa rua, tinha uma casa em reforma. Tirando janela, quebrando assim. E a gente foi viajar. A pastora Débora faz treinamento de autismo também. Além de ser pastora, faz treinamento de autismo em empresas, hotéis. E a gente foi treinar um hotel para que os funcionários fossem treinados para como lidar com pessoas que estivessem enquadradas no espectro autista, porque os hotéis, muitos não sabem receber e tal, ela faz treinamento. Aí a gente foi, os meninos foram, enquanto ela está dando o treinamento, eu e o Levi, por exemplo, a gente fica indo em todas as atrações, que é um parque turístico, parque aquático, a gente fica em todas as atrações para ver como eles tratam, faz aquele cliente oculto, a gente vai fazendo isso. Eu e Levi descendo o tobogã, é um fenômeno. Ele e o Rodriguinho dele. E aí, nós voltamos. Como voltou de viagem, aquela casa na nossa rua que estava em reforma, quando nós passamos em frente à casa, não tinha casa. Eles derrubaram a casa. Tem só o solo agora. Eu fiquei tentando descobrir aquilo lá. Eu falei, o que aconteceu aqui? Eles venderam querem vender o terreno. Não, vende com a casa, os caras, depois quem comprar quiser derrubar. Eu não consegui entender o que foi aquilo. Só que está lá hoje um terreno. Era uma casa grande. Está lá hoje um terreno. Tem alguns aqui que o Espírito Santo não vai tirar só uma janela não, viu? Vai implodir e vai fazer de novo. Esse é o processo que muita gente fala, não, tá bom até aqui. Não quero. Dá esse passo de perseverança, dá esse passo de fé. Tá difícil, gruda em alguém aí, agarra alguém e fala, me ajuda na obra aqui, vamos junto, vamos junto. Fala para quem está do outro lado, vamos junto. Mas aqui é o que grandes homens de Deus experimentaram, algo que todo mundo aí fora está procurando. A paz do Espírito dentro de si. A força do Senhor dentro de si. A alegria do Senhor dentro de si. Não a alegria que as coisas nos dão, a alegria do alto em nós. Hoje Ele quer fazer isso aqui. Hoje Ele quer fazer isso conosco. Se permite, entregue a chave. Fala, faz o que você quiser. Porque sem perceber nós vamos construindo nossa vida do jeito que a gente acha que tem que ser. Hoje, por exemplo, nossa espiritualidade. Hoje eu vou na igreja.
Hoje eu não vou. O que o Espírito Santo está falando para você? Vou ou não vou? Ele já falou o que tem que fazer. Não faça como o costume de alguns, deixar de congregar, Hebreus 10, 25. Principalmente quando for chegando aquele dia. Porque o congregar é uma atitude espiritual que muda a tua vida. E o Espírito Santo habita no corpo de Cristo. O Espírito Santo se alegra com o corpo de Cristo. Meu Deus! Vamos deixar Ele conduzir nossa espiritualidade. Vamos deixar Ele conduzir a nossa vida. Quando o Espírito Santo habitar, Ele vai colocar algo dentro de você violento. Agora o teu foco não vai ser somente em você, somente para você, as coisas para você. E quando isso acontece dentro de um casamento, olha a loucura que é. Por que casais hoje estão se destruindo? Porque cada um está querendo correr atrás de si. Mas quando o Espírito Santo faz habitação, o teu olho vai mudar em sentido do contrário agora. Você vai tentar procurar abençoar o outro, cuidar do outro, satisfazer as necessidades do outro. É isso a importância do Espírito Santo habitar. Porque senão nós vamos só conviver com pessoas. E principalmente pessoas que são iguais ou fazem coisas que nós gostamos. Não, nós vamos conviver com quem é legal, com quem não é legal. Nós vamos conviver com quem é da paz, com quem não é da paz. Nós somos aqueles que são poderosos para aprender a convivência. A saber lidar com o diferente, a saber lidar com o que é diferente de nós, os nossos gostos. Isso é igreja. Oh, meu Deus. O Espírito Santo visitou a vida do apóstolo Pedro. Lá no dia de Pentecostes, visitou ele. Ele foi cheio do Espírito. O Espírito passeou sobre ele. Quem está aqui? Só que no livro de Atos, ele está lá. A Bíblia diz na casa dele, estava com fome. Mas na hora que ele ia fazer uma comida, o Senhor o chamou, deu uma experiência para ele. E o Senhor fez um pedido para ele: Pedro, vá pregar o evangelho para os gentios. Sabe o que Pedro falou para ele? Não vou. Por quê? Porque quem é visitado, as suas emoções ainda não estão no controle do Espírito Santo. Quem decide é você. Quem determina o que você vai fazer ou deixar de fazer é você. Mas se nós entregarmos a nossa vida para o Espírito Santo, eu profetizo aqui que você vai receber a força do céu. Você vai ser transformado num poderoso exército. O Senhor vai te erguer e erguer o teu eu nessa terra. O Senhor vai fazer algo extraordinário na tua história. Entrega para o Espírito Santo. Entrega para Ele conduzir. Entrega para saber o que Ele quer fazer na tua vida e não o que nós devemos fazer. Uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo. Rei Davi ganhou todas as guerras por quê? Vamos entender isso? Ele era visitado pelo Espírito Santo, o Senhor o abençoou nas suas coisas, mas ele também tinha um desejo: eu não vou dar descanso aos meus olhos, e nem o fechar da minha pálpebra, enquanto eu não encontrar um lugar para que o Senhor possa habitar. E a Bíblia diz que quando ele venceu uma grande guerra, difícil guerra, e quando eles estão ali, retornando ali daquela guerra, no outro dia já, uma outra guerra, outros inimigos cercaram ele de novo. Então ele falou: peraí, ontem eu venci eles fazendo isso, isso e isso. Então, o que eu tenho que fazer hoje? Isso, isso e isso. Só que era alguém que não era só visitado pelo Espírito. Ele entregou a chave da sua alma. Ele entregou a chave da sua vida para o Espírito Santo. Então ele bateu lá na porta e disse: Espírito Santo, como está o quarto aí? Tá bom? Tem aguinha aí para tomar? Como tá? Tem ar condicionado aí, Espírito Santo? Tá tudo bem aí? Tudo bem. Ontem eu venci. Vou para a guerra de novo? Opa, olha o que ele perguntou. O que o Senhor falou para ele? Vai. Eu vou vencer? Vai. Aí ele faz a pergunta-chave. Faço o que eu fiz ontem? O que o Espírito Santo falou? Não. Faz deste outro jeito.
Se você fizer igual você fez ontem, você vai perder a guerra. Então olha como o Espírito Santo, quando ele tem liberdade, quando nós damos liberdade a ele, olha como ele nos evita de perdermos batalha. Olha como ele evita de perdermos guerra. Olha como ele evita de sermos assolados por palavras de derrota, palavras contrárias. O Espírito Santo nessa manhã, ele quer visitar, como visitou na profecia de Ezequiel 37, sim, quer colocar tuas coisas em ordem e vai colocar, mas só que ele tem algo maior. Ele não quer só colocar as coisas em ordem. Ele quer colocar a tua alma em ordem. Ele quer colocar você em ordem. Ele quer colocar você de pé. Quando nós não submetemos a nossa vida a essa virtude, a essa vida, a esse vigor que há no Espírito Santo, nós padecemos. Então nós vemos como o apóstolo Pedro atrasou o propósito dele na vida dele. Como o apóstolo Pedro atrasou a história dele. Jesus na mesa da ceia, hoje nós vamos cear juntos aqui, glória a Deus por isso. Mesa de ceia sempre na Bíblia, a ceia, a Páscoa sempre foi divisor de águas. Até onde o homem é abençoado e a partir dali ele pode, as coisas dele são abençoadas ou ele pode ser abençoado. Então quando Deus chama Abraão, diz assim, Deus falou para Abraão, Abraão, eu vou fazer você uma bênção. Entendeu isso aqui? Não vou só abençoar suas coisas, vou fazer você uma bênção. E a igreja tem falhado nisso. E deixado de viver coisas grandiosas da parte de Deus. Por isso nessa manhã, a ceia, Jesus falando com os discípulos, ele fala para Pedro, Pedro, você vai me negar. Aí Pedro diz, não, eu não vou te negar. Opa, isso acontece com quem não deixou o Espírito controlar a chave da casa. Que falou, opa, então eu vou te trair, então pode ser que eu não estou vendo algo que está dentro de mim, precisa tratar. Eis-me aqui, Senhor, faz a tua obra em mim. Não, nós já falamos assim, não, eu não vou nunca que eu vou te negar. E se preciso for, eu vou contigo para a cruz. Passou algumas horas, o que aconteceu? Negou Jesus. Então hoje, existe uma ponte que se nós atravessarmos ela, algo poderoso vai acontecer na tua alma, na tua vida, na tua casa, na tua família. Sim, a bênção de Deus faz muitas coisas, a visitação do Espírito Santo faz muitas coisas, mas quando ele começa a habitar, quando ele começa a habitar no seu interior, quando o apóstolo Paulo descobriu isso, ele diz, vocês não sabem que vocês são templos do Espírito Santo e que o Espírito do vivo Deus habita em vós. Por que então ficar no pecado? Por que então afastá-lo da casa? Vamos chamar ele novamente para casa. Talvez a falha, o pecado, a má conduta da tua história tenha afastado a habitação do Espírito, mas nessa manhã, por causa da graça, do perdão, da mesa, da Páscoa, da ceia, hoje o Senhor quer restaurar algo na tua história, quer restaurar algo na tua vida, quer fazer nova todas as coisas na tua história. Versículo 11 termina dizendo assim, então disse, filho do homem, o profeta Ezequiel, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem e falam, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Tem duas esperanças na Bíblia. A esperança que os homens esperam por algo acontecer. E a esperança do Espírito. A esperança que o Espírito vai habitar em nós conforme a promessa de Jesus Cristo. Essa esperança que te coloca de pé. Quando não tem essa esperança, nós somos como ossos secos. Mas quando essa esperança ressurge novamente, algo poderoso começa a acontecer em nós. Então nessa manhã, igreja alvo, quando o Espírito Santo habitar, você já não vai mais olhar como os homens olham. Aleluia. Quando o Espírito habita, você começa a andar pela fé e não pelo que os teus olhos estão vendo.
Quando o Espírito habita, você já começa a ouvir conforme Deus está falando, e não conforme as pessoas estão falando, não conforme as maldições, as vozes das maldições que dia e noite gritam no teu ouvido dizendo, você não vai conseguir, não vai acontecer, você não pode viver isso. Essas vozes vão ser silenciadas, para que você comece a ouvir a voz poderosa do teu Senhor, ela volte a ser restaurada na tua vida. O que adianta nós sermos abençoados nas coisas, se os nossos olhos ainda estão naturais, carnais, se os nossos ouvidos estão naturais? Vamos deixar a voz de Deus ter impacto na nossa alma. A Bíblia diz que é o Espírito que revela a palavra de Deus, é o Espírito que traz revelação. Um convite nessa manhã pode mudar todo o teu futuro. Profetizo isso neste lugar. Pode dar uma reviravolta na tua história. Um convite. Obrigado, Espírito Santo, pela tua bênção nas minhas coisas. Ah, mas como eu preciso da tua bênção dentro de mim. Porque sabe quem é aquele que vence em Deus? Não é aquele que recebe uma energia do alto, toma um choque, mas é aquele que tem a força do Espírito dentro dele, que faz ele perseverar. Porque a Bíblia diz assim, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então o maior tesouro que você tem é você ter a força do Espírito dentro de você, fazendo você perseverar. Está difícil, está complicado, eu não sei como continuar fazendo, eu não sei como permanecer nessa situação, mas eu vou permanecer no meu Deus, eu vou permanecer no meu Senhor. Essa força do Espírito faz você perseverar. Daqui a pouco o inferno, o inferno não se assusta com pessoas que têm as suas coisas abençoadas. Tanto que ele ofereceu isso para Jesus. Se prostrado e me adorar, eu te dou tudo. Aí o que ele falou? Só o Senhor Deus adorarás. Só a Ele prestará culto. Entendeu isso aqui? Então o que ele estava falando? Acima da bênção nas coisas, eu quero a bênção de Deus em mim. Eu quero Ele em mim. Entendeu aqui? Então algo novo vai acontecer neste lugar. Algo novo vai acontecer na tua casa. Sabe aquele desânimo que dia e noite te abatia? Não vai abater mais, porque a força do céu está te fazendo perseverar naquela palavra que Ele falou ao teu respeito. A tua casa vai ser alcançada sim. Deus vai abençoar o seu sim. Deus vai abençoar a tua vida emocional sim. Mas nós precisamos da perseverança do Espírito em nós. Nós precisamos da paz do Espírito e não na paz que esse mundo nos dá. Porque quando Ele começa a habitar em você, a paz dEle começa a estar em você. O mundo inteiro está em guerra. E você está em paz. Porque hoje nós vemos a nossa geração tendo acesso a tudo, mas uma geração doente por dentro. E não falo isso de quem não conhece Jesus, falo isso de dentro da igreja. Por quê? Porque Ele está abençoando nossas coisas, mas quando Ele quer entrar naquele teu quarto, abrir aquele teu armário, tirar tudo aquilo que você deixou lá embolado, aí você não quer. Aí você, não, aqui não, Espírito Santo, só aqui e aqui. Deixa Ele entrar. Deixa Ele pegar a roupa que está suja, deixa Ele lavar. Quem está disposto a isso? Deixa. É difícil? É. É complicado? É. A Bíblia diz, essa leve e momentânea tribulação. Deixa eu falar algo no Espírito para a igreja aqui nessa manhã. Tem luta que é o diabo, mas tem luta que é Deus que está no processo, viu? Deus está travando processos aí para o quê? Porque você, opa, peraí, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Ele está colocando um incômodo dentro da tua alma, para que você desperte para essa verdade de hoje que está sendo ministrado aqui. Deus não quer só abençoar suas coisas, porque a Bíblia diz que quando Ele abençoou ali aqueles homens com proteção, com força, com unidade, quando Ele restituiu coisas, mas não havia neles o Espírito. Então é uma temporada curta, que aquelas bênçãos que Ele te fez, que Ele te abençoou, vão se perdendo daqui a pouco. Então nessa manhã, abre o teu coração, convida Ele,
nós vamos ceiar. Ceia é símbolo de mesa, sentando na mesa com Ele, conversando seriamente com Ele. Porque essa leve e momentânea tribulação produz para vós um peso eterno de glória, produz algo poderoso da parte do Espírito Santo, e Ele quer fazer esse algo novo na tua vida. A força quer vir, a paz quer vir, a alegria do Espírito quer vir. Enquanto o povo estava concentrado em Deus abençoar suas coisas, o apóstolo Paulo diz assim: o reino do reino de Deus não é comida e nem bebida, mas paz, justiça e alegria do Espírito Santo. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Olha o que diz Romanos 3,4, termino aqui. E não somente isso, mas nos alegramos nas tribulações. Meu Deus. Não se alegre na tribulação do diabo, do pecado e das guerras que ele faz contra a tua alma. Mas quando Deus permite você passar por tribulações... Tribulação é uma palavra grega que significa tríbulos. Tríbulos era um rolo que moía o trigo e separava o grão do trigo da casca e do farelo e do que não prestava do trigo. Só faz pão com o trigo. Com o farelo misturado não dá, com as coisas misturadas ali não dá. Então o tríbulo é o que? Separar da tua vida, aquele que precisa separar. Isso quem faz? O Espírito Santo. E se hoje o Espírito Santo te pedir algo aqui, será que você entrega? Será que você dá? Eu não estou falando aqui de recursos, não estou falando nada disso. Estou falando de coisas e áreas da tua vida que Ele quer que você entregue. Confia nele. Para de ficar com essa preocupação angustiante na tua alma. Entrega na mão dele. O que a Bíblia diz? Lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então essa manhã é uma manhã que o Espírito Santo de Deus está querendo fazer essa casa, essa igreja, a tua família atravessar uma ponte, que muitos não atravessam, que muitos não querem entrar, que muitos não querem ir, porque já se conformaram em Deus abençoar as suas coisas. Olha a diferença do rei Saul para o rei Davi. Deus abençoou as coisas do rei Saul, mas tinha dia que ele tinha que convidar o Davi para fazer uma adoração, para que o tormento de estruturas espirituais e até mesmo demônios que os assolavam dia e noite fossem embora. Ele era rei, ele tinha tudo do bom, do melhor, ele tinha exército à sua disposição, ele tinha um império à sua disposição. Deus abençoou as coisas de Saul, mas Davi, praticamente sem nada, no meio das ovelhas, num lugar ermo, deserto, ele tinha o Espírito nele. E essa é a diferença. Não tem problema nenhum Deus abençoar tuas coisas, vou repetir isso muitas vezes se precisar, mas nós vamos ficar incompletos. Nós vamos ter força para resistir quando precisamos resistir. Nós vamos perder a alegria quando as coisas também não forem abençoadas. Opa! Porque você está alegre é porque as coisas estão sendo abençoadas. E quando um dia aquela coisa não for abençoada? Você vai ficar triste? Nossa alegria vem do alto. Nossa alegria vem do alto. Nossa paz vem do alto. Nossa força vem do alto. Olha para o alto. O Espírito Santo hoje está aqui, ó, a chave. A chave está aqui. Não sei você, mas eu nessa manhã desejo ardentemente para que o Espírito continue tendo liberdade de entrar em todos os cômodos da minha vida, da minha história, entrar nos meus pensamentos, entrar nas minhas emoções, entrar no meu ser. Faz a vontade do Espírito Santo. E aí o Espírito Santo encontrou um lugar para ele habitar, e se ele encontrar um lugar para habitar, se prepara, que os melhores dias da tua vida vão chegar. As coisas vão ser abençoadas. Deus vai até acrescentar mais do que você imaginava. Deus vai fazer mais do que você imaginava. Mas a tua alegria não está naquilo. Tua alegria está que hoje habita dentro da tua alma o Espírito Santo.
O Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo. Quando você entrega a chave para Ele, tem um significado na Bíblia. A casa não é mais minha, é tua. Faz o que o Senhor quiser. Quando eu não entrego a chave, a casa ainda é minha e o Espírito é um visitante. O meu Deus é um visitante na minha vida. Mas quando eu entrego a chave agora, eu moro com Ele. A casa é dele. Eu estou com Ele. E hoje Ele quer te dar uma experiência viva, nova, restauradora e curadora nessa manhã. Só faz o convite, só entrega a chave e deixa Ele fazer o resto. Confia nele e o mais Ele fará. Talvez essa reforma é mais complexa, mas Ele está contigo. Ele está contigo. Ele está contigo. Ele está contigo. Tem uma visão que o profeta Ezequiel teve. Você está num lugar difícil, você está em cativeiro, meu povo está em cativeiro, mas eu posso levantar esse povo dos mortos. Eu posso fazer coisa nova na vida deles e eu vou fazer. Mas o que adianta eu restaurar as coisas dele e abençoar as coisas dele, se eu não abençoar eles? Então essa manhã o Senhor quer te abençoar. Vamos sentar na mesa, vamos ceiar, vamos pedir, Pai, o Senhor conhece o meu coração, mas eu me abro para que o Teu Espírito Santo possa vir na minha vida e remover tudo aquilo que precisa ser removido, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos adorar agora. Fica na presença de Deus, vai chamando por Ele aí. Se você não sabe como orar, fale Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, que levantou Davi, que levantou Moisés, que levantou homens e mulheres por toda a Bíblia. Ei, que curou um povo ferido, que sarou as feridas de um povo que nunca talvez seriam curados. Ele está aqui. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Ele quer inundar a casa, Ele quer inundar o teu coração, Ele quer visitar, Ele quer remover o lixo, Ele quer remover aquilo que não pertence a Ele, Ele quer restituir, fazer nova todas as coisas. Aleluia! Aleluia, igreja alva, chegou o tempo de cruzar a ponte, chegou o tempo de entregar a chave, chegou o tempo de confiar naquilo que Ele quer fazer com cada um de nós e através de nós. Ei! Diga ao fraco, eu sou forte. Pai, nessa manhã nós consagramos o suco e o pão como símbolo daquilo que o Senhor fez por nós. E na noite que foi traído, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente, depois de ter ceado, tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Oh, aleluia! Fazer isso todas as vezes reunidos em meu nome. E nessa manhã, Pai, nós fazemos isso celebrando o teu nome, para que a maior promessa que um homem e uma mulher de Deus podem viver, que a própria presença de Deus habitando em nós, se manifeste neste lugar nessa manhã. Oh, os homens podem te olhar e dizer: não vai acontecer nada daí, mas o teu Deus nessa manhã te diz: eu sou o teu Deus poderoso nas batalhas e faço algo novo na tua vida e na tua história. Ei! Aleluia! Podem servir, vamos adorá-lo, vamos honrar o nome dEle, vamos engrandecer o nome dEle. Adore, adore, adore! Convide-o, entregue a chave. Ei! Recantoria la palfaramantoria la mantorenea. Santo, santo, santo é o teu nome. Espírito, Espírito, vai sendo visitado, vai sendo visitada pela presença do Espírito Santo. Oh, aleluia! Aleluia!
Santo, santo, santo é o teu nome, meu Senhor. Ei! Vai recebendo a tua cura aí, vai recebendo a tua libertação aí, vai recebendo a cura no teu corpo físico. Hoje o Senhor está tocando saúde aqui, hoje o Senhor está restaurando saúde física. Você vai testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo nessa manhã, nesse lugar. Aleluia! Só creia, entregue a chave. O Senhor está curando as emoções deste lugar, o Senhor está avivando novamente o espírito e a alma do seu povo. Aleluia! Aleluia! Santo, santo, santo é o teu nome, meu Senhor. Aleluia! Tá ruim. Adore, levante a sua voz, aquele que é poderoso, que quer abençoar a tua vida, que quer te levantar. Aleluia. Em memória de Ti, Pai, para que nós possamos ver, ó Pai, a restauração, a cura, a transformação, tudo aquilo que está dividido do Teu povo, tudo aquilo que está separado. Traz ordem, ó Pai, à vida da Tua igreja. Restaura a Tua igreja, que possamos ver testemunhos poderosos neste lugar, curas físicas, curas emocionais, restauração e avivamento espiritual possa vir sobre a Tua igreja, Pai. Em memória de Ti, comamos todos o pão. Oh, aleluia! Glorificado seja o Teu santo nome. Obrigado por Tua promessa poderosa, Pai, que o Teu Espírito viria e habitaria em nós. Da mesma forma, Pai, que esse cálice representa o Teu sangue derramado por nós na cruz, onde temos o perdão de pecados, mas também temos restituição, restauração, cura, transformação e proteção. Por isso, em memória de Ti, tomamos todos. Antes de tomar, já tomou? Não toma não, peraí. Troca o cálice com alguém aí do teu lado, ou com alguém que você queira trocar. Somos um, somos um, somos um. Temos um propósito juntos. Temos um propósito de manifestarmos o reino na terra, de vermos a habitação do céu em nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora sim, que nós possamos todos, em memória do Senhor, beber o cálice em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Que a Tua bênção esteja sobre as coisas do Teu povo, que a Tua bênção levante o Teu povo nessa temporada, que nós possamos ver uma igreja forte, relevante, poderosa em Ti, meu Senhor, sendo levantada nessa geração, levantada nessa cidade, Pai. Te agradecemos por essa manhã, te agradecemos pelo Teu Espírito, te agradecemos por Tua presença. Toca aqueles que nos visitam nessa manhã também de uma maneira especial. Toca, Pai, levando salvação, levando cura, levando restauração. Toca cada um de nós também de uma maneira poderosa. Te agradecemos, te louvamos, honramos o Teu nome neste lugar. Levanta a Tua igreja como um poderoso exército nessa temporada. Levanta a Tua igreja com a força do alto, com a alegria do alto, com o poder do alto, com a paz do alto. E que em tudo isso o Teu nome, Pai, seja glorificado neste lugar, nessa casa, nessa cidade. Nós consagramos esse culto, nós consagramos essa reunião, entregamos a chave ao nosso Deus, entregamos a chave ao Espírito Santo, e faz aquilo que o Senhor quiser fazer. Marca-nos para esse tempo poderoso, para esse tempo de avanço, para esse tempo maravilhoso. Nós oramos assim, crendo pela fé
estiver nos apropriando e já se agradecendo, meu Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Dê uma salva de palmas àquilo que Ele está fazendo em nosso meio. Aleluia. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão, a força, a consolação, a autoridade, a paz, a alegria do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de vós até que Ele venha. Você tenha uma semana abençoada, debaixo do favor, da bênção, da promessa e da palavra do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor, porque Ele é bom.